Leandro e Aline deixaram o interior da Paraíba para, de fato, servir onde Deus mandar. A ideia de servirem como missionários aqueceu o coração dos dois, embora ainda não soubessem o que os aguardava. Então, Guiné-Conakry, o que pesou bastante lá de dificuldade na missão, inicialmente foi a estrutura do país. Essa coisa de não ter de faltar água todo dia, de faltar energia todo dia, de você não ter um mercado, nem um mercadinho próximo, tal, é tudo feira livre, e uma feira livre onde os produtos eram vendidos no chão, tomate estragado, tirava o pedaço e tentava vender o restante. Então, assim, de uma realidade de uma vida muito dura para as pessoas, em que a gente viu as pessoas saíam para comprar comida 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, na verdade, e chegava no mercado para comprar um saquinho de chá e uma colher de óleo. Literalmente, para completar o que tinha em casa. Um saquinho com uma colher de óleo, assim, no saco. Se vendia uma colher de maionese, uma colher de óleo. Além disso, também, a outra coisa que pesou bastante foi porque era um país de maioria muçulmana. Então, eu, enquanto mulher e cristã, não poderia sair sozinha, simplesmente porque para atacar o cristianismo, eu poderia ser atacada. Nós somos orientados por uma questão de segurança a ela não sair sozinha e a gente não sair à noite. Nem os dois, mesmo sozinho. Ele sendo homem e tal, saindo comigo, mas os dois também, por sermos, no caso ele especialmente, branco. Eu, apesar de morena, de negra aqui no Brasil, mas lá eu era considerada branca, então além de sermos cristãos, tinha a pele gritando: eu não sou daqui, eu não pertenço a vocês. Então existia o risco real de sermos atacados por conta disso. Uma vez nós fomos a uma cidade vizinha chamada Tanene para uma reunião com os jovens e, por não ter sinalização de trânsito, eu fiz uma contramão na moto. Nós tínhamos uma moto lá e eu não sabia que era uma contramão porque não tinha sinalização, mas quem se importa? A polícia parou. E parou, queria dinheiro e eu mostrei, né? Tinha documento. Falei: eu sou missionário, eu sou religioso, eu não tenho dinheiro, eu estou andando numa moto aqui, eu não estou andando num carrão. E ele falou: então você deixa sua esposa. Deixa sua esposa aqui e tá tudo bem. E como uma coisa viável. Não era assim uma brincadeira, uma piadinha. Era uma possibilidade. E eu falei assim, não, e a gente conversou e tal. Acabei que eu não dei dinheiro e a gente fez uma oração. A gente fez uma oração. Eu falei: o que eu posso lhe dar é uma oração. Você quer uma oração? E aí a gente orou. Nem deu dinheiro, nem deu a esposa, mas entregamos uma oração. Eles foram com o objetivo de criar um clube de desbravadores, mas não havia nenhum material sobre o assunto no país e tampouco pessoas que soubessem o que era isso. Os dois conseguiram materiais em outros países de fala francesa e formaram a liderança de desbravadores com o objetivo de levá-los para um campuri. Com relação ao campuri, a primeira dificuldade foi o lugar. A gente tentou fazer na escola que existia lá, mas a escola não tinha estrutura nem para as aulas, muito menos para receber jovens para dormir lá e ficar lá por 3 dias, uma semana. Então faltou água, faltou energia, como sempre, e teve jovens também que durante o processo lá tiveram manifestações, né, demoníacas, e a gente tava lá, poxa vida, a gente tá aqui fazendo a tua obra com essa dificuldade toda, e a gente orou tanto por esse campuri, e aí quando tá acontecendo, tudo começa a dar errado. Teve carro que se perdeu, a cozinheira que a gente contratou não apareceu, essa coisa de possessão demoníaca, jovem lá caindo no chão, e instrutor desse grupo de jovens que a gente montou, um desses caras que a gente trabalhou, você vai ensinar isso e tal, o cara sumiu, mas depois apareceu. No final tudo deu certo, mas eu me lembro claramente de estar voltando em casa na minha moto, numa estrada terrível, e eu pensei assim: olha, nunca mais eu quero saber desse negócio de campo missionário, nunca mais, porque foi muito desafio, muito trabalho, muita dor de cabeça.
que o ponto da virada foi exatamente o desfecho desse Campuri, que foi uma semana intensa. Esses jovens foram para essa escola e ficamos lá, né, com muita dificuldade de água, de energia, de tudo que você puder imaginar. No final, às 6 da manhã, o tio Fred ligou para mim. Ele falou: Leandro, eu estava orando aqui e o Espírito Santo me falou que tem muitos desses jovens que estão prontos para se batizar. Eu falei: tio Fred, eu vou fazer um apelo. Mas e o tanque, tio Fred? O tanque lá da igreja ficava do lado de fora. E estava na época chuvosa e estava, se você pensar, um tanque de batismo do lado de fora na época de chuva. Sapo dentro, todo sujo. Lodo, e não tem água corrente lá na torneira, não era abrir a torneira. E aí eu falei: mas tio Fred, o tanque está todo sujo. E aí ele falou: não, tem um rio próximo, se alguém por acaso quiser se batizar, a gente caminha, vai lá no rio e batiza lá no rio. E eu fiz o apelo, foi assim, o primeiro apelo em francês. Eu falei: eu não quero tradutor para isso. E assim, na primeira frase, uns 4 ficaram em pé, dizendo que queriam se batizar. E aí a igreja, a cultura africana muito quente, muito forte. Todo mundo começou a vibrar, e a família abraçando e chorando por esses jovens. E aí começou o chororô na igreja, aquela festa, e o povo cantando. E aí, sei lá, metade da igreja saiu, pegaram baldes, bacias e limpando o tanque, tirando toda a sujeira, o lodo. E para encher teria que ser com água de poço. E faltou balde, faltou bacia, todo mundo lá, uns 20 metros de profundidade, o pessoal puxando a água para encher o tanque, para batizar esses 4 jovens. Foi muito emocionante, que a gente viu de fato. Eu sempre me emociono quando eu lembro desse dia. Porque, assim, a gente viu o quanto que o trabalho de fato é de Deus, que não é nossa habilidade, não é o nosso esforço necessariamente que faz alguma coisa, mas é Deus que já estava fazendo a obra nesses jovens e estava precisando só de alguém para dar um empurrãozinho. E aí lá do tanque a gente fez um novo apelo e assim, mais um, e mais um, e mais um. E nesse dia foram 19 batismos, e cada batismo daquele, a igreja vibrava, e os jovens balançando, girando o lenço para cima, e assim a gente viu, eu vi o Espírito Santo, eu vi o Pentecostes naquele dia. E aí terminou, a gente foi para casa destruído, depois de toda essa semana intensa, mas a gente, assim, orgulho de ver. Convencidos de que a gente não queria voltar mais para a nossa vida antiga. Não fazia sentido. Mas depois de ter visto o que Deus pode fazer através da gente, não fazia sentido voltar atrás. Então, mesmo sendo difícil, mesmo sendo uma vida dura, mas vale a pena.